Olha, rapaziada, esse vídeo vai ser metade fofoca, metade jornalismo, metade análise, metade expectativa, porque minha ideia aqui com vocês é a gente conversar um pouquinho sobre o que vem sendo esses primeiros dias dos gringos no CT do Caju, na Arena da Baixada, nesse primeiro momento de treinamento e contar um pouquinho de bastidores para vocês entenderem como vem sendo esse processo desses jogadores chegarem no Atlético. Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, muito importante sua inscrição para a gente aumentar ainda mais o número da nossa base aqui, que quer falar de futebol de forma mais aprofundada. Eu convido você a fazer parte do nosso grupo de membros. Seguinte, meu povo, vamos lá, vamos trocar uma ideia. O que eu descobri? Eu acho que o primeiro ponto a se falar é sobre o Mendonça. Mendonça é um caso à parte em comparação aos outros reforços até agora, tá? Mendonça conhece o futebol brasileiro, Mendonça conhece o Odair. Então esse processo de chegada do Mendonça, ele tá sendo completamente diferente dos outros companheiros. E o Mendonça, ele deixa uma ótima impressão. Os relatos que o Mendonça, ele chega arrebentando nos treinos. Jogando em algum momento pela direita, outro momento pela esquerda. Existe até um entendimento que se um dia o Atlético precisar jogar com dois atacantes, dá pra jogar com Luiz Fernando e Mendonça. Porque são jogadores que têm gol, são jogadores que têm finalização, são jogadores muito fortes fisicamente. Então o Mendonça, assim, fica muito claro que é um caso à parte para chegar, impactar, gerar, enfim, um desequilíbrio técnico que a gente sabe que o Mendonça ele pode oferecer. Ponto um. Ponto 2. Questão do idioma, gente. Além do Mendonça, a gente está trazendo mais três estrangeiros. Benavides, o Aguirre e o Viveiros. Cara, falam que não dá pra entender absolutamente nada que esses caras falam. E vai além. Ao mesmo tempo que esses caras falam de maneira muito difícil de você ter diálogo ali dentro de campo, cara, existe um entendimento que esses caras estão tendo dificuldade pra entender o Odair. Pelo menos em um primeiro momento. Com o tempo, as coisas vão se adaptando, os jogadores vão entendendo um pouquinho mais, é natural que eles vão se juntando ali. Mas a questão da língua vai ser um problema, tá? Falam que o Aguirre é muito tímido, mas muito tímido. Benavides, o Mendonça e o Viveiro já é um pouquinho diferente. São mais soltos. Elogiaram muito a educação do Benavides, de cumprimentar o pessoal, de trocar uma ideia. Lá no CT do Caju, nesse primeiro momento onde ele chegou para fazer os exames. Então, assim, não parecia que a gente traz e dentro de campo sobre Viveiro e sobre Aguirre. Falaram que o Aguirre ainda muito pouco para avaliar qualquer coisa, para dizer se é bom, se é ruim, se vale, se não vale. O Mendonça foi realmente um ponto fora da curva ali. E o Viveiros, falaram que o Viveiros sentiu muita dificuldade, eu não sei. Falaram que o Viveiros sentiu uma diferença muito grande em relação ao gramado, que vai ser outro cenário em relação ao gramado que ele estava acostumado, mas se você for levar em consideração o gramado onde a bola corre mais, um jogador que tem essa capacidade de corrida, um jogador que tem essa capacidade de ataque ao espaço, a tendência é que ele dê uma resposta positiva, a tendência é que ele continue nos entregando, a tendência é que ele seja ali uma peça que se adapte ainda mais fácil para um momento um pouquinho complicado que a gente vai ter a partir de agora, que é botar esses jogadores em condição de jogo, adaptados, se sentindo à vontade o mais rápido possível. Mas só do feedback do Mendonça, cara, eu vou ser bem sério com vocês que já me deixa um pouco mais calmo, assim, sabe? Só da gente perceber que a gente pode ter o impacto de um dos reforços a curto prazo, isso pra mim já me tranquiliza muito, sabe? O Atlético, ele tem dois nomes que eu acho que podem chegar e podem impactar mais. O primeiro é o Mendonça e o segundo o Lucas Sacha, tá? Acabei de perguntar para uma fonte, o Atlético ainda não desistiu do Lucas Sacha, o Atlético ainda tá muito confiante na vinda do Lucas Sacha. Ah, mas falta. A versão do Atlético é essa. Mas se vai vir, se não vai vir, eu não sei. Mas volto a dizer: o acerto existe, o clube acredita que esse tipo de movimentação vai acontecer. Vindo o Sacha, é improvável que a gente tenha mais reforços, tá? Se entende ali que o saldo foi positivo
que o Odair tá arrumando o time, que o Atlético fez um investimento no próprio Odair, e que a partir disso a gente deve seguir mais ou menos com o que a gente tem. O que é bom, tá? O que eu vou ser bem sincero com vocês é bom. Então, assim, vamos fazer um resumo. Mendonça muito acima da média. Viveiros vai ter que se adaptar ao gramado, comentou sobre o gramado, gente boa. Aguirre tímido, ainda muito discreto. Benavides chegou no CT, gente boa. Beleza? O resumo é basicamente esse. E agora, óbvio que existe toda uma expectativa para que esses caras possam estrear o mais rápido possível e eu mantenho a minha informação. Óbvio que no treino muita coisa pode acontecer, óbvio que no treino cenários podem mudar, mas a realidade é que nesse momento, nesse atual momento, nos treinos, a tendência é a manutenção do mesmo time que ganhou do Amazonas. O Mendonça, mesmo se destacando, começa no banco, o Viveiros começa no banco, o Aguirre começa no banco. Ninguém tem vaga cativa no time do Atlético e o Odair não vai abrir mão disso. O Odair, a gente já conversou aqui, ele exige muito dos jogadores. O Odair fala com os jogadores como se fossem ali, enfim, fazer parte de um projeto, né? Então, cada um depende do outro, assim. O sucesso do Odair depende dos jogadores, o sucesso dos jogadores depende do Odair. Então, existe esse ponto de cobrança. A questão da adaptação, a gente sabia que não seria fácil, né? Eu acho que a adaptação ela pode se tornar mais fácil graças exatamente ao Odair. Porque é um cara que conseguiu fazer com que o time do Atlético ficasse o máximo organizado possível. Pelo menos o que a gente viu ali, em comparação ao trabalho do Barbieri, é outro Atlético. Então, para o jogador que vem de fora, de outro modelo, de outro contexto, de outro cenário, chegar e encontrar um time desorganizado, é muito mais fácil, obviamente, você encontrar um time organizado. É muito mais fácil, obviamente, você encontrar um time pronto para competir. E a tendência é que esses jogadores eles se adaptem num cenário muito mais de organização do que de qualquer outra coisa. Num cenário muito mais de organização do que de qualquer outro contexto. E eu acho que isso, para mim, já faz uma diferença gigante. Isso, para mim, já tem um peso muito grande. Então, a partir de agora, é seguir a temporada com o que a gente tem. E esses caras, eles vão entrando aos poucos. Tem que ser muito imaturo achar que tudo ia mudar no estalar de dedos do dia pra noite. Não é assim que as coisas funcionam, minha rapaziada. Não é assim que as coisas funcionam. Preciso sempre lembrar vocês. Beleza, meu povo? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. E que a gente veja pelo menos alguma minutagem do Mendonça no jogo contra o Goiás.